Aliás, saúde agora, porque a Bahia é um dos 5 estados com tendência, né, no número de aumento, no número de dengue no Brasil. E para explicar para a gente como está a situação epidemiológica do estado, eu recebo aqui no estúdio o infectologista Dr. Roberto Badaró, meu amigo querido. Tudo bom, doutor Roberto? Como é que vai? Muito prazer. Bom dia, como é que vai? A Bahia está de parabéns duplamente, né? A TV Aratu por inaugurar esse programa fantástico e ter um ícone da comunicação baiana como você, que realmente, com certeza, essa audiência vai ser muito alta. Viu? Obrigado pela amizade também. Doutor Roberto, a gente estava falando agora há pouco, né, Badaró, sobre as 4. Por que a gente está vivendo uma fase tão difícil? Muita gente acha, não, a Covid foi embora, não tem mais problema. É errado pensar assim, né? A Covid ainda não acabou. Nós sabemos, eu fiz umas anotações aqui, o Brasil teve 3 milhões de casos de dengue agora, já tivemos, com 200 óbitos. A Bahia, 115 mil casos, com 23 óbitos de dengue. E chamar a atenção que a Covid ainda não acabou. O Brasil teve 40 milhões de casos, 1 milhão de mortes, mas ainda em 2024 tem 2 milhões de casos e ainda tiveram uma média de 30 óbitos por dia. Então a Covid, não, apesar de que a vacinação ajudou, fez uma redução. Mas aí agora estamos vivendo a gripe, né, que matou 50 milhões de pessoas no ano de 1900. É um número assustador, muita gente não sabe, né? H1N1. Hoje, o Brasil está com 370 mil casos de H1N1. Aqui na Bahia nós já chegamos a quase 16 mil. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. E ainda uma outra virose, que é o povo nem sabe direito pronunciar, o Oropouche. O Oropouche é uma virose transmitida. Também as viroses são interessantes. Elas podem ser adquiridas de transmissão de uma pessoa para outra, Covid, um exemplo claro disso, por isso que teve essa pandemia mundial, ou ela é transmitida por um vetor. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que há uns 10 anos atrás nós experimentamos a epidemia grande de dengue, chikungunya, né, zika, né, com aquela... Tudo por conta do mosquito, né? Tudo por conta do Aedes aegypti. E o Oropouche, que é transmitido por um culicínio. Culicínio é o mosquito da muriçoca, que o povo conhece com o nome de muriçoca. Mas não é a muriçoca, é um outro culicínio que a gente conhece com o nome de maruim. A gente sabe aquele pequenininho, o né? pequenininho, Que fica o tempo todo... isso. E uma nuvem, né? esses casos, a Bahia já teve 48 casos, mas ainda é possível que esteja ocorrendo, porque agora no inverno vai aparecer, mas é mais nas áreas alagadas e com essa chuva, então, que nós experimentamos, é possível que a gente vá ainda persistir com essas 4, eu diria, viroses. A gente sabe que tem o papel das autoridades, o papel dos órgãos públicos, mas o povo também, a população, nós temos que fazer, como a gente fala, a nossa parte, né? Como se proteger da dengue, a gente sempre fala o tempo inteiro aqui, infelizmente algumas pessoas não fazem o essencial, né? A dengue, na verdade, é uma doença que a gente pode evitar com muita facilidade se a gente fizer a nossa parte na nossa casa. 90% dos casos de dengue que ocorrem na periferia, nas casas onde tem realmente o reservatório de água em cima da casa, você dê uma passadinha aí, olha aí, aberto o reservatório. O mosquito precisa depositar os ovos na água, a fêmea. E ali, portanto, é o lugar perfeito. Então, há uma explosão no número de mosquitos se as pessoas simplesmente cobrissem o reservatório de água. É uma atitude tão simples. Simples. Né? A outra planta, olha aqui, o vaso de planta, as pessoas colocam no vaso de planta um recipiente e enche de água. Ali é o lugar perfeito, dentro de casa. Aquele prato que fica embaixo. Isso, né? E não precisa. Quando na outra epidemia, eu fiz uma visita na Vitória, subi naqueles prédios enormes lá, tinha o mosquito
transitando ali, porque as pessoas tinham um mosquito no reservatório. Então, é importante que a população faça a sua parte. Fora a vacina também, que, claro, a chega para vacina que as pessoas ajudar. estão discutindo, a vacina funciona, não funciona? É claro que a vacina funciona. É preciso obedecer à recomendação de quem deve vacinar. Agora, uma fase importante são as crianças, mesmo para a vacina de dengue. Mas a H1N1 é para todo mundo, são 2 doses. Eu tomei as minhas 2 doses. Todo mundo tem que tomar, Sim, sobretudo sim. as pessoas idosas acima de 60 anos, que é o meu caso, tem que tomar a vacina porque protege. E não é uma coisa simples. Algumas pessoas podem fazer uma pneumonia como complicação da gripe e vir a ser hospitalizado e poder até falecer. Falando de vacina, no caso da Covid, algumas pessoas ainda insistem em falar que a vacina não é mais necessária, que pelo contrário, tem gente que chega a falar que a vacina provoca sequelas, eu até não entendo, piores do que a própria Covid. O senhor vem convivendo com isso também, vem alertando as pessoas sobre isso também? Claro, na verdade, a gente precisa entender que a vacina é um instrumento de proteção. Não existe, evidentemente, vacina isenta de efeitos colaterais. A gente chama atenção a isso. Existem efeitos adversos. Algumas pessoas podem ter febre, podem ter dor de cabeça, mas mortalidade é uma coisa que não existe. Então, é uma vantagem nossa. Segundo, pode haver alguma complicação. Eu tive 2 casos em milhões de pessoas que foram vacinadas de miocardite, mas uma miocardite leve, que é uma inflamação do pericárdio e que a pessoa passa bem. E a gente tem que ver quais são aquelas pessoas que são de risco para isso. Mas hoje a vacina é Mas considerada... é bom o senhor falar mortalidade, não, porque muitas pessoas falam assim, nunca se morreu tanto de infarto, principalmente mulheres, principalmente gente jovem. Isso pode ser consequência da vacina contra a Covid? Isso é o que os jovens estão chamando de fake news, isso é fake news. Isso é uma coisa que as pessoas começam a fazer associação. Esse instrumento poderoso que é o celular e as comunicações que a gente tem, ele dá a liberdade às pessoas criarem, às vezes, história que não é verdadeira, fazerem associações. Eu fui ver recentemente um doente no hospital que tinha tido um AVC e as pessoas estavam atribuindo a vacina. Ele tinha feito a vacina há mais de 6 meses atrás, então não tinha nada a ver. Na verdade, o que ele teve foi uma hipertensão arterial e fez um acidente vascular cerebral, um derrame, como o povo chama, e não tinha nada com vacina. Então, a gente precisa ter cuidado com a informação falsa. Obrigado pela entrevista, doutor Roberto, infectologista renomado no mundo inteiro, está tocando o seu alarme aí, tem alguma... para você. Obrigado, um prazer. Não, o prazer foi meu. Eu lhe desejo que esse programa realmente as pessoas devem assistir, porque uma das grandes coisas é o comunicador sério, que não exagera, mas que alerta. Você é esse comunicador. Obrigado. Eu fico feliz que a TV Aratu tenha realmente feito essa aquisição fantástica. Obrigado pelo carinho e amizade, Nada, sempre um nossa abraço, parceria. tchau.